Olá, bem-vindos a mais um Conexões Improváveis. O meu nome é Gonçalo, eu sou um dos membros dos Improváveis e hoje temos para vocês algumas recomendações literárias sobre improviso. Seguramente já terão visto pelos vídeos anteriores que para improvisar não basta apenas irmos para cima de um palco e fazer o que nos der na cabeça, não. Para improvisar é preciso muita técnica, muitos ensaios e termos presente vários ensinamentos e princípios teóricos que nos permitem depois fazer em palco aquilo que o público vê. E para isso, muito se deve a vários dos professores e maestros, digamos assim, os mestres da improvisação mundial com quem já nos cruzamos e também através de literatura que muitos deles disponibilizaram para o mundo. Assim, gostaria de vos sugerir meia dúzia de livros para vocês poderem explorar mais o que é o improviso e também saber um pouco melhor sobre as técnicas existentes e também os autores mais relevantes desta arte teatral. Antes de começar com as sugestões que vos trouxe hoje, só um pequeno parênteses. Naturalmente, qualquer obra, qualquer livro sobre teatro, seja sobre representação, encenação, dramaturgia, portanto, qualquer obra literária válida nesta área é também válida para o improviso, porque nós utilizamos muitas ferramentas do teatro. Os livros que eu vos trago hoje são principalmente focados no improviso, não necessariamente na arte teatral, mas no improviso, mas não é de descurar todas as obras literárias que existem sobre teatro e que nos ajudam muito a improvisar em palco. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos livros da Viola Spolin, que considerada por muitos uma das criadoras de grande parte dos exercícios de improvisação que existem e que são utilizados. Por exemplo, o brasileiro Augusto Boal também tem uma literatura muito rica sobre teatro, nomeadamente sobre o teatro do oprimido, e que tem técnicas que são muito utilizadas em improviso. Portanto, existe muito por explorar e os livros que eu vos vou recomendar são apenas um exemplo, uma amostra daquilo que vocês podem encontrar na literatura sobre improviso. Vamos então começar pela minha primeira recomendação. Queria falar-vos do livro Impro, do Keith Johnstone, um autor britânico, considerado como um dos pais da improvisação mundial. Ele está muito associado ao teatro de desporto, ao theatre sports, que é a vertente do improviso de jogos, que seguramente vocês já viram. Há grupos no Brasil como a Companhia do Quintal ou os Barbichas que fazem estes jogos muito bem. E o Keith Johnstone é um desses mentores, um desses autores que lançou as bases para muito desse trabalho. Neste livro ele fala de várias vertentes da improvisação, se bem que quando foi lançado, e o livro tem Improvisation and the Theatre, portanto, são jogos de improvisação vocacionados para o teatro, para o trabalho de ator, não necessariamente só para a improvisação. No entanto, tendo em conta a validade e a utilidade destes exercícios, a ponte para a improvisação foi muito fácil de fazer. Aqui ele trabalha essencialmente as noções de status entre personagens, também a espontaneidade em palco, como reagir sem bloquear e de forma imediata. São também abordados algumas dos skills, das apetências narrativas, como contar uma história em palco, e depois tem um capítulo grande sobre máscara, a máscara no teatro, a utilização da máscara, que está muito relacionada com o improviso, porque uma das origens históricas do improviso é a comédia dell'arte, portanto uma técnica que utilizava a máscara e que funcionava com arquétipos de personagens e que era improvisado na rua.
Portanto, Impro do Keith Johnston é um dos livros seminais da improvisação e que todos devem ler. Tinha que falar, obviamente, do Truth in Comedy, um livro escrito a 3 mãos, mas que tem por base os ensinamentos do Del Close, mas que foi escrito também pela Charna Halpern e pelo Kim Howard Johnson. Esta é a Bíblia do teatro de long form. O Del Close acreditava que o improviso poderia ser um fim em si mesmo, portanto poderia ser uma arte teatral final, composta, completamente organizada e que criaria espetáculos teatrais válidos para o público. Portanto, foi essa a sua missão enquanto esteve vivo e enquanto trabalhou em Chicago. Ele é um dos fundadores do Improv Olympic, hoje conhecido como I.O. E, portanto, o long form tem a sua origem neste livro, no Truth in Comedy. Aqui fala-se das bases do improviso. Portanto, este foi o primeiro livro que eu li quando comecei a improvisar e é também a porta de entrada para muitos dos nossos alunos e muitos dos improvisadores mundiais. Há muita gente conhecida, muitos atores de Hollywood que passaram por Chicago e que passaram pelas mãos do Del Close. Aqui temos citações do Bill Murray, do John Belushi, Tina Fey, Amy Poehler, Stephen Colbert, enfim, há um sem número de atores que saíram de Chicago e que foram improvisadores, apesar de terem se tornado conhecidos pelo trabalho que fizeram em filmes e em séries de televisão, mas que os ensinamentos que estão neste livro são basilares para todos eles. Estava a falar-vos então de aceitação, dinâmicas de grupo, como criar um formato e como desenvolver um formato de long form, que é o Harold, que é a base para os espetáculos de long form. Tudo isso pode ser encontrado aqui, portanto, esta é efetivamente uma obra incontornável e que toda a gente que faz improviso tem que ler obrigatoriamente. Portanto, não é surpresa para ninguém. Depois de lerem o Truth in Comedy, se quiserem, existe uma espécie de segundo livro que foi escrito pela Charna, que é o Art by Committee, que dá um pouco de seguimento a esta filosofia do Truth in Comedy. Já não conta com a participação do Del Close, mas para quem está interessado no que foi feito em Chicago e em I.O., esta é uma boa forma de continuar essa história. E depois das recomendações destes nomes basilares do improviso, o Keith Johnston e o Del Close, gostaria de fazer uma recomendação um pouco mais contemporânea. Trago-vos aqui um autor argentino, que é o Omar Galván, e o livro Del Salto al Vuelo. Este livro está também traduzido para português, portanto poderão encontrá-lo na nossa língua. Eu aqui tenho a versão original, em espanhol. O Omar é um dos grandes mestres do improviso mundial. Ele é argentino, como eu referi, mas vive em Madrid, em Espanha. Mas na verdade ele é um saltimbanco, ele é um cidadão do mundo. Ele passa o ano inteiro a viajar, a dar workshops, formações, espetáculos de improviso, um pouco por todo o mundo e pelos 5 continentes. Portanto, é uma referência transversal. Seguramente que, conversando com improvisadores da América do Sul, da América Central, todos eles vão reconhecer o nome do Omar, e o mesmo acontece na Europa e um pouco na América. Portanto, neste livro, que é feito quase como um fluir daquilo que são as coisas que o Omar aprendeu e desenvolveu ao longo da sua vida, vamos acompanhando um pouco de tudo e vamos conhecendo o improviso em várias vertentes do mundo. Há efetivamente um foco em vários autores, em vários princípios desenvolvidos na América do Sul, mas com os quais seguramente vocês também se identificarão. Mas na verdade este é um livro feito por uma experiência mundial, muito, muito, muito interessante. E agora queria trazer-vos uma sugestão um pouco mais prática. Estou a falar do livro Impro, 90 jogos e exercícios de improvisação teatral, que foi escrito por 5 espanhóis, o Alfredo Mantovani, Borja Cortés, Encarni Corrales, José Ramón Núñez e Pablo Pundig.
Este livro é muito interessante e muito útil porque tem fichas técnicas com exercícios que ajudam muito para desenvolver estes exercícios em ambiente de ensaio e em ambiente de workshops, de aulas. Portanto, falam desde a base do improviso, portanto, desde os aquecimentos que se podem fazer em grupo, da escuta, da aceitação, como desenvolver a plataforma de uma cena e depois como crescer para toda uma peça, para uma história complexa. Como podem ver, elas demonstram de uma forma estruturada e muito simples como é que se fazem os exercícios, define quais os objetivos do exercício, quais os mecanismos, as mecânicas do exercício em si, passo a passo, que variantes podem ser feitas, ou seja, que alternativas a estes exercícios podem fazer-se, quais as estimulações, quais é que são as dicas que os professores podem dar lateralmente à medida que está a ser feito o exercício. Portanto, é muito interessante e acredito que vai ser muito útil para quem tem que gerir um ensaio ou fazer um workshop. Este livro é muito útil. Para terminar, queria apenas deixar-vos um último livro que não é necessariamente só sobre improviso, que é uma obra literária muito interessante para quem quer saber mais sobre uma das figuras que eu falei aqui, que é o Del Close. Estou a falar-vos de um livro que se chama Guru, My Days with Del Close, escrito pelo Jeff Griggs. O Jeff Griggs é um improvisador de Chicago que quando era mais novo foi designado para ser o assistente do Del Close. Ele acompanhou nos últimos anos da vida do Del Close e acompanhou nos últimos momentos também da sua vida, e aqui temos um relato muito em forma de diálogo, com várias histórias de coisas que se passaram com o Jeff e o Del Close, que é muito interessante. Para quem não conhece, o Del Close era uma figura muito controversa, nem sempre a pessoa mais simpática e fácil de lidar, mas um gênio absoluto, e que efetivamente impulsionou o improviso para um estado mais avançado, um estado superior, enquanto forma válida de arte. E este livro fala muito sobre o Del Close, espelha aquilo que ele era para com as pessoas que o rodeavam, e também fala de improviso e de qual é que era a sua visão sobre a improvisação e para onde é que ele queria que a improvisação seguisse mesmo após a sua morte. Portanto, é um livro que não é só sobre improviso, é sobre duas pessoas, é sobre alguém que começa, que entra no mundo da improvisação e conhece e tem que lidar com um dos génios, uma das mentes superiores desta arte. Portanto, é muito interessante, lê-se muito bem também. E, portanto, estas são as minhas recomendações para vocês. Espero que tenham a oportunidade de ler algum destes livros. Se o fizerem, digam-nos nos comentários, enviem-nos sugestões. Que outros livros marcaram o vosso percurso enquanto improvisadores? Que outros livros gostariam que as pessoas que gostam de improviso lessem? Podem fazer essas sugestões também. E aqui terminamos mais uma pílula do Conexões Improváveis. Eu sou o Gonçalo, mantenham-se ligados porque vamos continuar a ter mais conteúdos sobre improviso. Até à próxima!